da grande questão dos judeus, a má interpretação que aqueles homens têm da sua própria lei, dos seus próprios ritos, dos seus sacramentos, dos seus sinais e selos da aliança. Isso é a circuncisão. Era um sinal e selo da aliança, era um sacramento, era algo que representava ou que deveria ter um significado espiritual. É por isso que Paulo diz que a circuncisão não é apenas na carne, essa não é a circuncisão verdadeira. A circuncisão na carne é um símbolo, é um selo, é um sinal do pacto de Deus com o seu povo no Velho Testamento. O problema é que o judeu comum não entendia assim. O judeu entendia a circuncisão como selo e garantia da salvação. Vimos há 2 semanas atrás algumas epígrafes, algumas frases que os judeus usavam e que alguns até usavam nas suas tumbas, nas suas lápides. A circuncisão livrará Israel do inferno, diziam os judeus. O homem circuncidado não vai para o inferno, ou seja, a perspectiva que o judeu tinha da circuncisão era mais ou menos a mesma que a Igreja Católica tem do batismo. Qual é a concepção católica do batismo? Para o católico, o batismo é sinal de regeneração. Quem for batizado é regenerado. Quem for batizado é salvo na Igreja Católica. Uma pessoa batizada na Igreja Católica, ela não vai para o inferno, ela pode ir para o purgatório. Ela pode passar um tempo lá recebendo algum peso pelos seus pecados, mas no final, de um jeito ou de outro, mesmo que durem milhões de anos no purgatório, ela vai ser salva. O judeu entendia semelhante, sem purgatório, ou seja, foi circuncidado para eles, vai ser salvo. Paulo diz não, a circuncisão tem valor, diz Paulo, como vimos há 2 semanas no verso 25, se praticares a lei. Ou seja, a circuncisão tem valor sim, mas não em si mesmo. Não é um valor apenas no símbolo externo. Ela representa algo diferente, ela representa um compromisso com Deus, uma disposição para andar nos caminhos do Senhor. Os judeus entenderam errado, queridos, porque de fato não quiseram entender. O próprio Moisés, que fala do rito da circuncisão em Gênesis 17, fala em Deuteronômio que o povo deveria circuncidar o seu coração e não mais endurecer o seu pescoço. E aí nos vem a pergunta: qual é a grande diferença entre as igrejas reformadas e as outras igrejas de linha arminiana pentecostal? É um problema sério, queridos, porque, como bem já disse, nós queremos nos parecer com o povo. Nós queremos, às vezes, uma liturgia que se pareça com a das igrejas pentecostais. Nós queremos uma pregação que se pareça com as das igrejas pentecostais. Mas nós nos esquecemos que nós nos diferimos dele no fundamental. Não é a mesma coisa. Você chega na Assembleia de Deus, por exemplo, na Batista, está lá o pai e a mãe batizado. E os filhos? Você chega nas igrejas oriundas da Reforma, porque não é só a igreja presbiteriana, embora nós, na nossa região, só conheçamos as igrejas presbiterianas. Você chega na igreja presbiteriana, está batizado o pai, a mãe e os filhos. Essa é a doutrina central da Reforma, e dessa emana todas as outras, a doutrina do pacto, a doutrina de como Deus se relaciona com o seu povo. Como é que Deus se relaciona com o seu povo? Deus se relaciona com o seu povo através de alianças, e Deus faz alianças com famílias. Deus fez aliança com Abraão e com a sua descendência. Deus abençoou Jacó e os seus descendentes, e Pedro nos diz em Atos que a promessa é para nós e só para nós. Para nós, Atos 2, e para nossos filhos. Então Deus trata na base da família, da descendência. E sabe o que é interessante, queridos? Hoje, com o advento da internet, a gente consegue ouvir basicamente qualquer pregador famoso falando sobre basicamente qualquer assunto que procurarmos. E a gente costuma achar bonito, interessante. Mas a doutrina do pacto, ela é tão fundamental que ela vai diferenciar a interpretação do Velho Testamento daqueles que creem no pacto, daqueles que não creem no pacto. E a doutrina do pacto vai diferenciar a interpretação que nós temos da ligação entre Velho e Novo Testamento.
vai influenciar a interpretação que damos do Novo Testamento. Veja bem, é pela doutrina do pacto que nós entendemos que, deixa eu ver se passa, não passa, passa. Nós entendemos que a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva, ou seja, ela começa no Velho Testamento e ela vai se desenvolvendo, dando mais luz, trazendo mais conteúdo até o Novo. É por isso que como é que nós entendemos o Velho Testamento? Nós entendemos o Velho Testamento por ele próprio? Não, quem entende assim é o judeu. O judeu ainda hoje nas suas sinagogas lê o Pentateuco, lê os profetas. Agora, eles entendem igual a nós? É lógico que não. Para o judeu, quem é o Messias prometido? Ora, o Messias para o judeu é Israel. Para o judeu, quem é o servo sofredor? Para o judeu, o servo sofredor é Israel. Mas para nós, quem é o Messias prometido? Para nós, quem é o servo sofredor? Para nós, quem é o mediador entre Deus e o mundo? Para o judeu é Israel. E para nós, é Jesus Cristo. Nós entendemos o Velho Testamento pelo Novo. E não é porque inventamos isso, irmãos. É porque a Bíblia nos dá base para isso. Interpretamos o Velho Testamento e toda a Escritura por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós lemos o Velho Testamento, nós não nos focamos em Davi como herói. Nós não nos focamos, quando lemos, por exemplo, Davi e Golias, em Davi, heroicamente, derrubando gigantes, e nós vamos ter que derrubar gigantes. Não. Nós não lemos a história de Abraão e pelo menos não devemos querer ser como Abraão. Como Abraão quando? Você vai dizer quando ele teve fé, muito bem, mas na mesma Bíblia que diz que Abraão teve fé, diz que Abraão mentiu 2 vezes, praticamente entregou sua mulher para outros homens, adulterou. Então nós não lemos o Velho Testamento caçando heróis humanos. A Bíblia tem um herói verdadeiro e único, que é Deus. Deus é o único e verdadeiro herói. E por que isso é importante? Como vimos há 2 semanas, nós vimos Gênesis capítulo 15. Vá rapidinho a Gênesis 15. Não vamos ler como fizemos há 2 semanas atrás. Vou destacar um único verso, os irmãos já sabem qual é, que é o verso de número 6, em Gênesis 15. Ele creu, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Por que esse verso é tão importante, queridos? Porque Paulo usa ele em 2 lugares. Um deles nós já estamos bem perto de chegar. Paulo usa ele em Romanos capítulo 4, e Paulo usa também em Gálatas capítulo 2. Paulo usa esse verso para mostrar o quê? Para mostrar que a salvação no Velho Testamento não era por obras, como dizem os pentecostais. Não era o tempo da lei lá, e aqui é da graça. Paulo diz, não. Abraão foi justificado quando obedeceu ou quando creu? Quando foi? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, para a justificação. Abraão foi justificado quando creu. Inclusive Paulo diz em Romanos e em Gálatas também, que a circuncisão veio, aliás, que a lei veio 400 anos depois, na verdade mais de 400 anos depois. Então a lei não pode invalidar a promessa. Em Gênesis 15 você já sabe o contexto. Abraão está desanimado, porque mais uma vez está longe do seu sobrinho, já está há quase 10 anos na terra e não tem filho, e Deus lhe promete ser seu escudo e seu galardão, e Abraão diz, como, Senhor, se eu não tenho filho? Se o meu herdeiro vai ser o escravo, Eliezer. E o Senhor diz, não vai ser esse teu herdeiro, seu herdeiro vai ser um filho seu que eu vou lhe dar. E aí a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado
para justiça. Se você continuar lendo sua Bíblia, você vai ver que a circuncisão, que é o rito que Paulo explica aqui em Romanos, está 2 capítulos depois, está no capítulo 17. Ou seja, a circuncisão é um sinal e selo desta aliança que Deus faz no final de Gênesis 15. Abraão perguntou: e como eu vou ter certeza disso? E Deus realizou uma aliança com Abraão. Mandou Abraão matar os animais, pôs uma banda de um lado, uma banda do outro, e aí, em uma teofania, em uma figura, uma manifestação visível da glória de Deus, o fogo passou no meio dos animais. E o Senhor diz lá no final de Gênesis 15, ele diz o seguinte: naquele mesmo dia, o verso 18, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, olha a cláusula pactual: a tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, o Senhor prometeu na aliança que Abraão herdaria a terra, os seus descendentes. Só Deus, simbolicamente, passou no meio do fogo. Ou seja, essa aliança só depende de Deus. Não é aliança das obras, não é pacto de obras, não é pacto com Israel também, como entendem os dispensacionalistas. Não, ali é o pacto com Israel. De onde? Se Paulo diz que a promessa é para Abraão e o seu descendente, em Gálatas 2. Aí Paulo vai e pergunta: quem é o descendente? Não é muitos. Abra lá Gálatas capítulo 2. Você vai ver como aqui não tem nada a ver com o pacto de Abraão. Gálatas 3, na verdade, 2 versículos, o verso 6 e o verso 16. Em casa você lê o capítulo todo. Gálatas 3, verso 6 e verso 16. Olha o que Paulo diz no verso 6. É o caso de Abraão, ó Paulo citando o versículo lá de Gênesis 15, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. É o mesmo que está lá em Gênesis 15, no verso 6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui Paulo diz, é o caso de Abraão. Paulo aqui está falando da justificação. Que o quê? Que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Os dispensacionalistas vão dizer, não, ali é a dispensação da aliança de Abraão, de Deus com Abraão, de Deus com Israel. Será que é mesmo? Olha o verso 16 agora. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu... Agora note, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Cristo. É Israel? É Cristo. É por isso que Cristo é o centro da Bíblia, irmãos. Se nós estivermos lendo o Velho Testamento e achando heróis, deu ruim para a gente. Porque nós temos que encontrar o que se fala a respeito de Jesus Cristo e da sua obra. Paulo diz, o descendente ali não é Isaac, não. Deus não diz aos seus descendentes, como falando de Abraão, aliás, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos, do povo todo, não. Deus diz, o seu descendente é singular. Quem é? Quem é o maior descendente de Abraão? Ora, a promessa é a Cristo. É a Cristo que o Senhor dará e deu essa terra. É a Cristo que o Senhor deu uma herança numerosa como as estrelas dos céus. É a Cristo que o Senhor deu um povo escolhido. É a Cristo que o Senhor deu os novos céus e a nova terra para reinar com o seu povo. E quem é o descendente? Qual é o pacto de obras? Tem obras aqui humanas não. Aqui é graça. Paulo diz, é o caso de Abraão, ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. É assim que nós entendemos o Velho Testamento, irmãos. Não é o contrário, não. Sabe por que muitos não entendem Apocalipse? Porque fazem o contrário. Porque querem interpretar o livro de Apocalipse por Daniel.
quando na verdade o centro de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Na verdade, eles tentam interpretar a Bíblia toda por Apocalipse, quando deveriam fazer o contrário, interpretar Apocalipse pela Bíblia, e não a Bíblia por Apocalipse. A Bíblia fala em um lugar sobre 1000 anos. Os dispensacionalistas já são milênio em tudo que é canto, mas a Bíblia só fala em um lugar, só em Apocalipse 20. O que é mais fácil? É entender Apocalipse pela Bíblia, ou entender a Bíblia por Apocalipse. Esse é o erro dispensacionalista. Então, como entendemos? Entendemos por Jesus Cristo, pelo Novo. Veja o tanto de referência que o Velho Testamento faz a Jesus Cristo. É claro, tem uma infinidade, colocamos só essas para fins didáticos. Pode passar aí, Ítalo, por favor. Pode passar. Entendemos que a revelação é progressiva, isso aí também já vimos. Nós vimos como a revelação vai apresentando cada vez com mais luz a Jesus Cristo. Primeiro nós sabemos apenas que ele é um descendente da mulher, depois sabemos que ele é um descendente de Abraão, depois sabemos que ele será um rei da dinastia de Davi, depois sabemos que ele é um sacerdote de uma ordem diferente, sabemos que ele é um profeta, ou seria um profeta semelhante a Moisés, ao qual o seu povo o ouviria. Sabemos que ele ainda será um servo sofredor e que até vem alguém para preparar o caminho. Na verdade, se você ler o Velho Testamento com calma, você vai descobrir, inclusive, onde Jesus ia nascer, onde Jesus ia viver e N outras coisas a respeito do ministério de Jesus Cristo. Pode passar, então. Isso aqui já vimos, mas isso aqui nunca é demais, irmãos, porque todos nós juramos fidelidade a isso aqui, alguns uma vez, outros 2, outros 4, como eu, que é a CFW, Confissão de Fé de Westminster. E só nessa sessão ela diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é o quê? A mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre verdade e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, agora note o que é chave, e isso é fundamental. A Bíblia não é um livro alegórico, não é um livro em que cada um pode entender o que quiser. Sentido que não é múltiplo, mas único. Então, ou a igreja presbiteriana está certa, entendendo que Deus trata com as pessoas com pacto e batiza crianças, ou a Assembleia de Deus está certa em não batizar criança. Não tem 2 sentidos, irmãos, o texto bíblico. O texto bíblico, ele tem múltiplas aplicações, mas sentido, ele só tem um. Só tem um. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Então só tem um sentido: ou nós estamos certos, ou eles estão certos. Não tem como os dois estar certos. O problema é que nós vivemos, e vivemos mesmo, em um período do politicamente correto. É a doutrina do anticristo. Todo mundo está certo. Respeite a opinião de todo mundo. Tolere o pensamento de todo mundo. Tem uma tolerância religiosa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A única coisa que a tolerância religiosa não tolera é o Evangelho. Todas as religiões são toleradas, menos uma. Adivinhe qual é? Todos os ritos religiosos são tolerados, menos um, o da Escritura. Todas as doutrinas são aceitas, menos a bíblica. Todos os falsos deuses são louvados, são cultuados pelo mundo, pela mídia, menos um, que é o verdadeiro, Jesus Cristo. Então essa história de tolerância religiosa, ela tem um objetivo: minar a autoridade da Escritura, minar a força bíblica, minar o que a Bíblia diz sobre a verdade. Você respeita todas as religiões, só que nós vivemos em uma cultura que é influenciada pelo cristianismo. Na medida que você aceita elementos do paganismo e os respeita, você está desprezando da Escritura. Então, a tolerância religiosa e o politicamente correto tem esse alvo. Qual é o alvo? Minimizar a influência da Bíblia. Ora, se todo mundo está certo, se todo mundo tem razão, significa que eu não preciso da Escritura ou da palavra de Deus.
Esse é o alvo do politicamente correto. Mas a Bíblia só tem um único sentido. Um único sentido. Aqui não tem quem leia. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja pessoas batizadas, mas também para servir-lhes de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados, a fim de andarem em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenança de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Tem mais. Não só os que professam sua fé em Cristo e obedecem a ela, mas os filhos dos crentes. Os filhos dos crentes. Isso é, de fato, o apresentar a Deus da maneira correta. É o que? É o batismo. É colocá-lo em aliança com Deus, é incluí-lo na aliança. Pode passar, então. Isso aí também nós já vimos. O que Paulo quer dizer com o verso 27? Primeiro vamos ver o que diz o verso 27, né? Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Se Israel e Judá apartaram-se de Deus o coração, certamente eles seriam como qualquer incircunciso. Por quê? Porque a circuncisão verdadeira é a que vem do coração. O rito externo não tem valor sem a realidade espiritual que ele significa. É melhor alguém com a realidade espiritual, ou seja, com arrependimento e fé, comprometido a obedecer a Deus, sem circuncisão, do que alguém circuncidado, mas sem genuíno arrependimento e fé. Então ele é julgado, é condenado, porque ele só tem o rito externo. Pode passar então. Paulo está dizendo algo magnífico, que o gentio que teme a Deus de verdade e obedece, agrada mais a Deus que o judeu, que embora circuncidado, não tema ao Senhor de coração. A lição é, Deus prefere um gentio que obedece do que um judeu rebelde. Deus prefere um gentio com fé do que um judeu sem genuína fé, sem compromisso com Deus. Irmãos, E aqui é uma lição bem prática para nós, viu? Abra a Bíblia nesse texto aí. Você vai ver o que é uma lição prática para nós. Não se preocupe não, porque eu sei que esses dois versos são bem conhecidos. Como são conhecidos. Muito conhecidos. Primeiro Samuel 15, 22 e 23. Quem puder, pode ler aí com a voz bem alta, por favor. É conhecidíssimo esse verso. Nossa, como são conhecidos. Eu acredito que há até quem saiba eles de cor aqui. Quem pode ler? Esse texto é muito conhecido, irmãos, mas às vezes nós ignoramos o verso 23 e nos focamos em o obedecer é melhor que o sacrificar. E nos esquecemos o que cada uma dessas coisas tem a ver com a outra. Veja bem,
Obedecer tem a ver com ter uma vida devotada e obediente a Deus. É o dia a dia de comunhão com Deus. Isso é o obedecer, cumprir os seus mandamentos, guardar a sua lei. E o que é sacrificar? Sacrificar é cultuar. O culto era regido por sacrifícios no Velho Testamento. Então, sacrificar é sinônimo de cultuar no Velho Testamento. Note como o negócio é profundo. Ele diz que o andar em comunhão com Deus, em ter uma vida de comunhão com Deus, é mais importante que simplesmente vir para a igreja e realizar atos externos de sacrifício, de culto, de devoção. Já pensou? Uma vida de comunhão com Deus é mais importante do que simplesmente vir para a igreja, cultuar a Deus e ir para casa sem obedecer ou dizer que cultua. Por quê? Porque sem uma vida de comunhão com Deus, ninguém consegue cultuá-lo verdadeiramente. Então, vir para a igreja, dizer culto a Deus, sair e viver do mesmo jeito no pecado, não serve de nada. Sabe por quê? Porque a rebeldia e a obstinação, olhe com quais pecados Samuel compara. Veja quais pecados o profeta Samuel diz que é igual à desobediência. Olhe só, olhe para a sua Bíblia. Porque a rebelião, a rebeldia, a desobediência, é como o quê? Feitiçaria, macumbeiro, pai de santo. O Senhor diz que desobedecer, aos olhos dele, é tão odioso, é tão desprezível quanto um feiticeiro. Ah, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu vou fazer assim, é igual um feiticeiro. A rebelião é igual à feitiçaria, à obstinação, coração duro, e à idolatria. Uma pessoa desobediente é uma pessoa idólatra. É um feiticeiro aos olhos de Deus. É um macumbeiro. Então não adianta nada vir para o culto e ter uma vida de desobediência, é o que está dizendo Samuel. Ah, mas eu fui para a igreja. Tá, mas está no pecado. Vive no pecado, vive em obstinação, em teimosia. Para Deus você está indo como se fosse para um lugar que fazia feitiçaria, macumbaria. É isso que significa para Deus. Você está indo, a mesma coisa que está indo cultuar o bezerro de ouro. Qual era o problema aqui? O problema aqui é que Saul queria ir para uma guerra. Samuel demorou a chegar. E ele, às pressas, para fazer o culto, para que o povo entendesse que estava tendo o apoio do Senhor, ele fez o culto no lugar do profeta. Ele fez o culto no lugar de Samuel. Ele foi lá, matou e ofereceu o sacrifício, como se ele fosse representante de Deus. Como se ele fosse ungido por Deus para isso. Ou seja, ele fez o culto no lugar de Deus. E Samuel chega dizendo, você acha que Deus se agrada mais com um culto feito desse jeito do que com a sua obediência? Você acha que Deus se agrada mais com o seu culto do que com a sua obediência? Ora, se você não tem comunhão com Deus, não existe culto entre você e Deus. Você não consegue cultuar a Deus. Você não consegue cultuar a Deus sem comunhão com Deus. Você está fazendo uma feitiçaria, uma macumbaria, uma idolatria, porque não é a Deus que você está cultuando. Pensa que é brincadeira, irmãos. E às vezes nós ignoramos isso. A gente pensa que vir para a igreja e levar uma vida de teimosia, de obstinação, de desobediência, a gente agrada a Deus que passa 1h30 aqui, que passa 2 horas aqui. Sem uma vida de comunhão com Deus, não é a Deus que você cultua. Essa é a lição chave que Samuel dá a Saul. Sem uma vida de submissão à vontade de Deus, sem uma vida de obediência às Escrituras, não é a Deus que você cultua. Seus votos e seus sacrifícios não valem nada. Na verdade, são aos olhos de Deus igual a feitiçaria e a idolatria. É um texto muito conhecido, mas a gente se esquece de ver com o que Samuel compara a desobediência. É por isso que o obedecer é melhor que o sacrificar. Por quê? Porque é impossível adorar a Deus sem ser submisso à sua palavra. É impossível
adorar a Deus sem ser submisso à vontade de Deus. Como é que se cultua a Deus? Sem seguir as normas dadas pelo próprio Deus. Ah, mas eu cultuo a Deus? Não. Você é um feiticeiro, um macumbeiro, um idólatra, porque você cultua o seu Deus, porque o Deus da Bíblia não aceita isso. Mas você pensa que aceita. Então você é um feiticeiro, você é um idólatra, você é um macumbeiro. Isso é que representa a obstinação e a desobediência. Ítalo, por favor. E é uma aplicação prática para nós. As pessoas fazem promessas e votos, mas se esquecem, queridos. E como se esquecem? Que elas só servirão para nos condenar, se não forem obedecidos. Se acha pouco os mandamentos da Escritura? Tem gente que parece que acha pouco os mandamentos da Escritura. Se Deus exige de nós obediência, então cada voto que fizermos a Ele significa que vamos ter que obedecer. Você acha pouco os da Bíblia? Se você acha pouco e fácil, você está igual o jovem rico, sem entender nada. Ah, Senhor, isso aí eu faço desde a minha infância, disse o jovem rico. Olha só que maravilha. O Senhor só usou um para provar que o jovem rico não fazia. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O jovem rico não conseguiu. Você faz isso, jovem rico? Ah, isso aí eu desde sou novinho, faz, tá bom, pois vamos ver um na prática. Queridos, se nós acharmos que os mandamentos são poucos, estamos prometendo mais, talvez seja porque não estamos entendendo os mandamentos. Estamos como os escribas e fariseus da época de Jesus, limpando o exterior do prato e do copo, achando que o mandamento só exige isso. Cada mandamento do Senhor exige de nós, sim, obediência. Então, quanto mais votos e promessas fizermos, se não obedecermos, se você ler o final desse texto de Eclesiastes, você vai ver uma coisa. Abra lá Eclesiastes, capítulo 5, eu vou ler. É outro texto bem conhecido. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chega-te para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Lembra de Samuel? Samuel diz: obedecer é melhor que sacrificar. Salomão começa dizendo: guarde o seu pé quando entrar na casa de Deus. Ou seja, entre com prudência. Entre para ouvir. Entre para ouvir. Por quê? Porque é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, do muito falar, palavras nércias. Quem fala muito, fala o que não deve. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Por quê? Porque não se agrada de tolos. Cumpre os votos que fazem. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. A pergunta é por quê? Se vai ser conhecido demais. Melhor que você não vote do que se você votar, não cumpra. Por quê? E aí vem a chave. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Quanto mais promessas e votos você fizer, mais você está encontrando motivo para ser culpado. Porque se você não cumprir, é um pecado a mais. É um pecado a mais. Por exemplo, quando nós nos batizamos e fazemos nossa profissão de fé, nós fazemos uma série de votos, que era bom não esquecer. Porque não cumprir é um pecado a mais. Quais são os votos que fazemos? Fazemos o voto de ser submisso às Escrituras, fazemos o voto de adorar a Deus, fazemos o voto de sermos submissos às autoridades da igreja, fazemos o voto de sustentar a igreja moral e financeiramente, fazemos N votos. Então é melhor abrir pouco a boca, porque a gente já votou muito, irmãos. Ele já fez um bando de votos, um bando de compromisso, outro bando de compromisso você fez no seu casamento.
Que Malaquias 2 diz que a testemunha ali é Deus. Então as pessoas parecem que se esquecem que já fizeram um monte de votos, que a nossa boca nos faz culpados quando não cumprimos, e tem mais. Já há a própria Escritura que exige de nós obediência. Você acha pouco os votos que você já fez a Deus? Quer fazer mais? Continue lendo. Não consintas com a tua boca que faça o culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Aqui é pesado. Muito pesado. Olha só. Não consintas que a tua boca te faça o culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Isso é muito pesado. Cuidado para a sua boca não lhe fazer culpado. Cuidado com isso. Não diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Sabe o que é isso? Isso é quem acha bom demais fazer voto, compromisso, promessa. E aí quando descobre como é grave o que está fazendo, e como Deus exige dele, aí diz: mas eu não sabia que era assim. Problema seu. Não diga que foi inadvertência. Mas eu não sabia. É por isso que Salomão começa dizendo: entra para ouvir. Sejam poucas as tuas palavras. Senhor, mas eu não sabia que eu estava prometendo isso. Problema seu. Você não pensou antes? Por que não me investigou antes? Não diga que é inadvertência não, porque, olha só, porque Deus se iraria contra você, porque aí é que você se prova como um tolo. Como é que você promete uma coisa que não sabe o que se exige dela? É um tolo mesmo. Senhor, eu não sabia que isso era tão sério. Não sabia não, e votou por quê? Alguém pediu para você votar? Não. Alguém lhe obrigou a fazer esse voto? Não. Problema seu. Cumpra. Eu prometi fazer isso para Deus. Depois eu descobri que eu não conseguia fazer. Problema seu. Não diga que foi inadvertência não. Ninguém lhe obrigou. Ninguém lhe forçou. É muito sério, irmãos, o que diz Salomão aqui nesse texto. Não há desculpa, eu não sabia. É por isso que Salomão diz: sejam poucas as tuas palavras, entre para ouvir. Porque Deus não se agrada do sacrifício do tolo. Tem gente que faz um voto em cima do outro. Eu nunca vi igual. É um voto em cima do outro, uma promessa. Meu irmão, você acha pouco isso aqui? Você acha pouco isso aqui? Os votos que você fez na sua profissão de fé, os votos que você fez no seu casamento, você acha pouco? Vai sair fazendo um voto em cima do outro, meu irmão. Deus se agrada da sua fé e da sua submissão às Escrituras. Se você se esforçar para se manter nos caminhos do Senhor, para andar conforme a Escritura, já é o suficiente. É melhor do que ficar fazendo votos e sacrifícios e depois ser tido por Deus como um tolo, ou igual a um feiticeiro e um macumbeiro. Promete muito e faz pouco. Por isso é melhor prometer pouco. Continue. O que o Senhor deseja de nós não é sacrifícios e votos. O que o Senhor deseja de nós é fé e obediência. Não é sacrifícios e votos, não. Então não se passe por tolo. Pare de estar fazendo voto e mais voto, irmão. Você acha que vai comprar Deus com seus votos? Não, você só vai se fazer mais culpado. A Bíblia tem 10 mandamentos. Cada voto que você faz, você põe mais um mandamento sobre você. Na verdade, a Bíblia tem mais de 600 mandamentos, só o Velho Testamento. Mas todos derivam-se do decálogo, dos 10 mandamentos. Mas cada voto que você faz é um mandamento novo que você está criando para si mesmo. Você acha poucos da Bíblia? Os mais de 600 só do Velho Testamento, você acha pouco? Então, o que é que o Senhor deseja de nós? Votos? Não. Fé e obediência. Pare de se fazer culpado. Continue. Não é judeu,
nem é circuncisão o que é somente na carne. Quem quer arriscar explicar isso? O que isso significa, irmãos? Não é judeu. Note como Paulo é duro com os judeus. Não é judeu quem é somente na carne. Eu sou filho de Abraão. Paulo diz, calma aí, nem é assim não. Eu sou filho de Jacó. Paulo diz, calma, vá com calma, nem é assim não. Eu sou descendente de Abraão. Paulo diz, calma aí. Não é judeu quem é somente na carne. Ítalo, por favor. O pensamento de Paulo, queridos, é que o ato exterior não tem significado espiritual, exceto como sinal e selo de uma realidade que ele representa. Ou seja, a verdadeira circuncisão não é a da carne, é a do coração. A verdadeira fé é a que está no coração, que vem da graça de Deus. É um rito externo, ele simplesmente simboliza esse compromisso com Deus. O que é o batismo? O batismo é um sinal e um selo. É um sacramento que você inicia-se na reunião, na aliança. Mas se você não crer em Deus de verdade, se você não crer em Cristo de verdade, se você não se esforçar para criar seus filhos nos caminhos do Senhor, esse rito externo não vale de nada. Ninguém vai para o céu porque foi batizado. Assim como ninguém ia para o céu porque era circuncidado. Ninguém deixa de ir para o céu porque não foi batizado. E ninguém deixa de ir para o céu, não deixava de ir para o céu porque não era circuncidado. Então, para que serve o rito? Serve como compromisso, como selo da aliança. Mas não salva ninguém por si mesmo. Continue também. Calvino tem razão, e é difícil uma hora para Calvino não ter razão, mas veja só o que ele diz sobre isso. O significado é que o verdadeiro judeu não será julgado nem por sua linhagem natural, título de sua profissão de fé. Qual era a profissão de fé do judeu? Era a sua linhagem natural. Ele era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso era a profissão de fé dele. Nem por um símbolo externo, a circuncisão. Que a circuncisão que constitui o judeu não consiste apenas num sinal externo, mas que ambos, a profissão de fé e a circuncisão, são verdadeiramente internos. Então, qual era a profissão de fé do judeu? Eu sou descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual era o batismo do judeu? A sua circuncisão. Qual é a nossa circuncisão? O batismo. Qual é a nossa profissão de fé? Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos na salvação pela graça. Só que, se isso for apenas externo, da boca para fora, não serve de nada. Não serve de nada. Na verdade, a desobediência, Samuel vai dizer a Saul que é igual a feitiçaria e a idolatria. Isso é a desobediência na perspectiva do profeta. Pode continuar. Calvino continua com razão. Ele diz o seguinte: pessoas de todos os rincões são convocadas a considerarem o seu coração. E tal coisa o Senhor promete que Ele mesmo fará. Circuncisão significa a ruptura com a natureza toda. Circuncisão, pois, representa a mortificação de toda a carne. Era isso que simbolizava a circuncisão. Mortificação para o pecado, separação, purificação para Deus. Era tirado do mundo ímpio para tornar-se povo de Deus. Quando você se batiza, você está dizendo que abandonou o mundo ímpio e que agora está nos caminhos do Senhor. Quando você batiza seu filho, sua filha, você se compromete a criar seu filho nos caminhos do Senhor, ensinar a fé a seu filho. Sabe o que é triste? É triste pais que batizam seus filhos na infância e pensam que o único trabalho dele como pai, espiritualmente falando, é trazer o menino para a igreja. Quando chega nos 15, 16 anos, o menino se desvia. E aí o pai se pergunta: onde eu errei? Por que saiu da igreja? É claro, irmãos, que só Deus transforma o coração das pessoas. Mas nós somos responsáveis por criar os filhos nos caminhos do Senhor. Quem ensina
a palavra de Deus a seu filho não é o professor de escola dominical. Não é o pastor. Quem ensina a palavra de Deus a seu filho tem que ser você. Quem ensina seu filho a orar tem que ser você. Quem ensina seu filho a ler a Bíblia tem que ser você. Quem tem que ensinar a seu filho a gravidade do pecado é você, começando disciplinando ele novinho. Ah, eu não sei porque meu filho se desviou. Ora, não sabe. Batizei e trouxe para a igreja. Grande coisa. Batizei e trouxe para o culto. Grande coisa. É preciso que nós entendamos quais votos fazemos e que devemos sim cumpri-los diante do Senhor. Pode continuar. Quem é o verdadeiro judeu? Quem é o verdadeiro povo de Deus, então? Essa eu peço que os irmãos respondam. Quem é o verdadeiro judeu, irmãos? Você é judeu, Pedro? É não, Pedro? Deu ruim. Viu? Quem é o verdadeiro judeu? Quem é o verdadeiro povo de Deus? Irmãos, os verdadeiros judeus somos nós. Deus só tem um povo. Deus não tem dois povos. A igreja e Israel. Que Israel, irmãos? Israel somos nós somos o Israel de Deus. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Nós somos os verdadeiros filhos da promessa em Cristo Jesus. Somos nós. Nós somos os verdadeiros judeus. Nós somos a Jerusalém celestial que desce dos céus. E notem que eu estou dizendo sempre nós, porque ninguém é a igreja sozinho. Eu sou a igreja quando? Se você for a igreja, eu também sou. E Deus tem duas igrejas? Deus só tem uma. Nós somos a igreja de Cristo. Individualmente, nós somos membros deste corpo. É por isso que nós nos juntamos para adorar a Deus. Nós nos reunimos para cultuar a Deus como igreja de Cristo. É impossível ser crente em casa. É impossível ser crente sem congregar. Porque Deus salva um povo, irmãos, e não um indivíduo separadamente. Deus salva a sua igreja. Não existe crente em casa. Ah, eu sou crente, está com 2 anos que eu não piso na igreja. É o quê? 2 anos que eu não piso na igreja, mas eu sou crente, viu? Está mais para um feiticeiro, como diria Samuel. Está mais para um feiticeiro, para um macumbeiro. Porque o autor aos Hebreus já nos dizia, não deixemos de congregar. Na época dele o povo já fazia isso, como é costume de alguns. Na época dele o povo já fazia isso, já queria ser crente em casa. Já queria ser crente sem se reunir na assembleia. Só na igreja somos nós. E por isso nós nos juntamos para adorar a Deus. Continue. Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E aqui esse verso é muito interessante, irmãos. Por quê? Pode passar aí, Paulo. Como assim o louvor não procede dos homens, mas de Deus? Isso eu digo e às vezes eu me preocupo com isso. Quando nós fazemos as coisas e tiramos foto para mostrar, por exemplo. Eu me preocupo muito, muito mesmo. Vamos dar uma cesta básica. Tira foto para a cesta básica. Vamos construir uma casa para fulano, vamos fazer propaganda, vamos fazer uma casa para fulano. Me preocupa muito isso. Vamos juntar uma oferta para fulano de tal que está doente. Aí vai lá, todo mundo tira uma foto mostrando a oferta e bota que está dando uma oferta. O louvor do povo de Deus procede de Deus. E não dos homens. Você precisa tirar foto para Deus saber que você está ajudando fulano. Continue, Ítalo, por favor. Nós vamos encerrar nessa sessão, mas isso é importante. Paulo trata do significado do nome judeu. Nós vamos ver por quê. Paulo diz, o louvor de tal pessoa não procede do homem, mas de Deus, nesse verso 29. Isso é, um judeu de palavras, isso é um jogo de palavras. E retrocede bem aqui, ó, 2 pessoas, rapidinho, para a gente ler esse texto. Gênesis 29, 35, é o nascimento de Judá. Gênesis 49, 8,
é a bênção de Jacó sobre as 12 tribos, em especial sobre Judá. Hoje as pessoas botam o nome Judá, não é verdade? Mas uma das variações do nome Judá é Judas. Ninguém quer botar o nome de Judas, mas é o mesmo nome. Veja, Lia, quando teve o filho, Lia colocou o nome no menino de Judá. Por quê? Porque ela disse, desta vez louvarei ao Senhor. O nome Judá significa louvor. Agora, Gênesis 49:8. Louvado, na verdade. Veja só, se o nome dele significa louvado, desta vez louvarei ao Senhor, é isso que diz a mãe dele. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele diz basicamente a mesma coisa. Ele diz, louvar Judá, teus irmãos te louvarão. Teus irmãos te louvarão. Por isso que Paulo diz aí nesse verso, Paulo está fazendo um jogo de palavras com o nome deles. Paulo diz o seguinte, olha só. Porém, judeu é aquele que é interiormente, circuncisão é o que é do coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O nome judeu significa louvado, mas o verdadeiro judeu, o verdadeiramente louvado, é aquele que é louvado não pelos homens. Esse é o verdadeiro louvado, por isso que o nome é judeu. O verdadeiro louvado é aquele que é louvado não pelos homens, mas cujo louvor procede de Deus. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque na época de Paulo, os judeus faziam as coisas para se mostrar, para serem vistos. E não é diferente do que os judeus faziam na época de Jesus Cristo. Jesus diz, olha, quando vocês forem dar esmolas, dê com a mão direita, sem deixar a esquerda ver. Por quê? Por quê? Ninguém lembra de Mateus capítulo 6? Abra aí. Olha só o que Jesus vai dizer aqui. Veja só, eu vou ler só alguns versos. 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão da parte de Deus. Veja só. Não faça a sua justiça diante dos homens com o objetivo de ser visto. Para que você tira uma foto entregando uma cesta básica? Para que serve uma foto, irmãos? Para que serve uma foto? Pergunta interessante, o que você faz com a foto? Não exerça a sua justiça diante dos homens com o fim de ser visto. E aí ele continua, você acha que é só isso? Nada. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem louvados, glorificados pelos homens. E você acha que isso é tudo? Quando orares, verso 5, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Você acha que acabou? Que nada. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecerem aos homens que jejuam. Então notem, queridos, que Paulo está dizendo, vocês acham que vocês são louvados por Deus, porque tudo que vocês fazem é para se mostrar? Não. Verdadeiramente louvado é aquele que é louvado por Deus e não pelos homens. É aquele que faz suas coisas para agradar a Deus e não aos homens. Esse é o verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu é aquele que agrada a Deus, que recebe o seu reconhecimento da parte de Deus e não dos homens. Na época de Paulo era assim, na época de Jesus era assim. Os caras faziam para se mostrar, para serem vistos. Oravam no meio das praças, oração
do tamanho do mundo, cheio de palavra bonita, para serem vistos. Jejuavam, deixavam o rosto desfigurado, com cara de fome, para serem vistos. Davam esmolas para serem vistos. Tocavam trombeta, ou seja, anunciavam, diziam que davam e que iam dar esmolas. É triste, digo isso com muita preocupação, porque às vezes a gente vê uma postura semelhante na igreja de maneira geral. Faz as coisas para ser visto. Só que quem vê é Deus. Presta, mas prestar conta é pôr em relatório, não é tirar foto. Não, por exemplo, eu vou até dar um exemplo. Pastores prestam contas de suas atividades. A gente tem que dizer quantas pregações, quantas visitas, quantos evangelismos, por exemplo. Mas a gente não precisa dizer a quem foi e quando foi. Entendeu? Põe o que fez, não para quem fez, quando fez, por que fez. Quantas ceias? Eu não preciso dizer a cada pessoa. Ceias a enfermos. Eu não preciso dizer quem foi o enfermo que eu fui servir a ceia. Entendeu? Nem preciso tirar uma foto com ele, dando a ceia. Toma aqui, irmão, a ceia. Para todo mundo ver. Agora, na hora do cálice, ó, agora, pá. Prestar relatório é dados. É dados. Oi? Tem. Mas nós devemos fazer para quem vê. Para Deus ver. Irmãos, passei, se eu não me engano, 3 anos sendo secretário presbiterial de UPH, o nosso presbitério. Meu relatório sempre foi uma página, com tudo que as UPHs fizeram, uma página. Fez isso, isso, isso e isso. Tantas reuniões, tantas isso, tantos aquilo, tanto aquilo outro, e acabou-se. E acabou-se. Tantas reuniões, outra reunião, congresso, dia tal, pai, acabou-se. Essa tem que ser uma preocupação individual de cada um de nós. Nós fazemos as coisas para quê? O que te motiva a fazer as coisas? Judeu e aquele que é louvado por Deus, é o que o é interiormente. Ou seja, qual é a motivação que você tem para fazer as coisas na igreja? É para ser visto? É para agradar os irmãos? Ou é para agradar a Deus? Qual é a sua motivação? O que te motiva a vir para a igreja, a participar de uma ou outra sociedade, a assumir um ou outro cargo, ou estar à frente de um ou outro trabalho? O que é que te motiva a fazer isso? Deus conhece o coração, irmãos. A gente, pelo menos, precisa não se enganar, não tem que saber por que é que faz. Por que é que você faz? É para Deus ou é para agradar os homens? Ou para agradar as pessoas? O que te motiva a fazer? Ora, pelo menos não se engane, seja sincero e assuma o que é que você faz. Eu faço porque se eu não fizer, o povo não vai ver. Fulano vai reclamar, ciclano vai dizer isso e aquilo. Por que você faz? Porque se for para agradar a Deus, você faz com o intuito de adorar a Deus e ninguém precisa saber. Se souber, ótimo. Se não souber, não tem problema nenhum, ótimo também. Porque quem sabe é Deus. Qual é o modelo que Jesus dá em oração? Veja a comparação. Os escribas e fariseus oravam nas praças durante horas usando um monte de palavra bonita. Jesus diz, primeiro, entra no teu quarto, fecha a porta, você está em secreto. Teu pai, tu vê, em secreto, que recompensará. Tem mais. Quando for orar, não use de vãs repetições. Porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus é surdo. Só que eles não falavam, não era por causa de Deus. Eles falavam muito com palavra bonita para agradar o povo, para ser visto. Não era por causa de Deus. Aí, isso que nós devemos nos perguntar, por que nós fazemos o que fazemos na igreja? Qual é a sua motivação? O que te leva a fazer a obra de Deus? O que te motiva a estar à frente desta ou daquela coisa? Queridos, cujo o louvor procede de Deus e não dos homens. Se há alguém que nós devemos nos preocupar e tem que se preocupar muito em agradar, é a Deus. Sabe por quê? Porque se nós agradarmos a Deus, as pessoas que estão dispostas também a agradar a Deus, elas se alegrarão em nos ver tentando agradar a Deus.
Ora, as pessoas que não estão se preocupando em agradar a Deus, elas não vão gostar de ver que o nosso foco é só agradar a Deus. Eu te pergunto, nós vamos nos importar com quem está mais preocupado em agradar o homem do que a Deus? Se você se focar em agradar a Deus, os outros que também desejam agradar a Deus vão se alegrar nisso. Vão se alegrar em ver mais uma pessoa disposta a fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Ou seja, você vai agradar a Deus e indiretamente vai agradar os seus irmãos que verdadeiramente querem agradar a Deus. E os que querem agradar os homens vão se sentir incomodados. Ora, você prefere incomodar quem? Ao mundo ou a Deus? Ao joio ou a Cristo? Você tem que saber o que te motiva a fazer as coisas. O que é que o Senhor requer de nós? Obediência e fé. Fé e obediência. Fé e submissão à sua palavra. Quanto mais voto a gente faz, quanto mais compromisso a gente faz, quanto mais promessa a gente faz, mais a gente se condena com a própria boca. Porque se não cumprir, quem vai nos cobrar é Deus. Quem vai nos cobrar é Deus. Pode passar? Portanto, os judeus não mereciam ser chamados de judeus. É isso que Paulo está dizendo. Os judeus não mereciam ser chamados de judeus. Porque em concordância com Romanos 2:29, o judeu genuíno é aquele cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A gente leu em Mateus 6, eles queriam agradar quem? Aos homens, queriam ser vistos. Paulo está dizendo, vocês não merecem o título de judeu, de alguém de fato louvado, porque Deus certamente não se agrada nisso. Não se agrada nisso. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus, está aí Gálatas 3 para confirmar isso. E nós vamos encerrar por aqui, põe só o próximo para a gente ver. Bota isso aí como aplicação, irmãos. Olha só o que diz R6 Pro, como aplicação. Será que possuímos a realidade espiritual para a qual o batismo aponta? Veja só, há pessoas que, diz ele, pensam que têm a salvação garantida porque cresceram num lar cristão. Foram batizados, frequentam a classe de catecúmenos, fazem parte de uma igreja e participam da ceia do Senhor. Assumimos que estamos no reino de Deus apenas porque fomos batizados e nos unimos a uma igreja. A fé da minha mãe não pode me salvar, nem a do meu pai, ou da minha irmã, ou da minha esposa. Eu preciso tê-la, e ela deve vir do coração. Essa é a realidade espiritual que precisamos ter, ser regenerados de verdade, crer em Cristo de verdade. Não é porque fomos batizados, fazemos parte de uma ou outra igreja, que tomamos a ceia do Senhor, isso tudo tem seu valor se nós cremos de verdade. Ninguém é salvo pela fé da esposa, pela fé do marido, ou pela fé dos pais, ou pela fé dos filhos, não. A gente precisa crer em Cristo de verdade. Vamos ficar por aqui, e aí é bom, pelo menos eu sei onde é agora. Dúvidas, irmãos, perguntas? Veremos próxima semana, na outra semana, se os selos e sinais externos não garantem a salvação, então como posso ter certeza que sou salvo? Não é? Se ninguém é salvo só porque é batizado, como posso ter certeza que sou salvo? Já pensou? Você tem certeza que você é salvo? Tem certeza que se morrer agora, vai para o céu de pé junto? Como podemos ter certeza disso? Veremos no nosso próximo encontro na escola dominical. Vamos ficar de pé?